A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 377 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Quem vem para a casa do verdadeiro Deus namorar, está faltando com respeito com o verdadeiro Deus e recebe a lição bem merecida, que é se transformar em categoria inferior. Porque ninguém vem aqui para namorar. Todos vêm aqui para colaborar com o verdadeiro Deus, para voltar ao seu estado natural. Mas muitos abusam da liberdade que têm, e todo o abusado paga muito caro pelos seus abusos para com Deus. Acaba se transformando em animal irracional, sua colaboração não adiantando nada, porque não vem para a casa do verdadeiro Deus namorar, veio para colaborar com Deus para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. E todos que vêm aqui abusar do verdadeiro Deus é castigado pela natureza, se transformará em animal irracional, não adiantando nada sua colaboração com Deus, porque a natureza de transformações, porque aqui na casa do verdadeiro Deus não é casa de namoros, porque vieram para aqui para colaborar com o verdadeiro Deus, e não vieram aqui para namorar. E namorar aqui está perdido. Porque a natureza cobra bem cobrado, se transformando em animal irracional. É um desrespeito muito grande para com Deus, porque ninguém tem o direito de abusar da casa de Deus. E os abusos só podem dar péssimos resultados para os abusados, porque a natureza está aí para cobrar bem cobrado todos os abusos. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores, por viverem preocupados com a matéria, não sentiram que a fase do pensamento terminou em 1935. Devido às paixões e os vícios da matéria, não sentiram a mudança de fase da natureza, que passou a governar a natureza, a energia racional, a energia do desenvolvimento e da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e não sentiram a mudança natural da natureza. Como também não sentiram as mudanças das várias fases de luzes, e das várias fases de selvagens, e das várias fases da civilização. Que existiu épocas de que ninguém tinha instrução e eram governados pelo temor. Então inventaram céu, purgatório e inferno. A pessoa fazia qualquer coisa errada, era logo chamada a atenção, dizendo: não faça isso que sua alma vai para o inferno. Tem que agora confessar o seu grande erro ao seu vigário da paróquia. E depois de uma infinidade de séculos, começaram a inventar as letras, e depois outra infinidade de séculos, começaram a formar as palavras, e depois outra infinidade de séculos começaram a fazer os algarismos romanos. E tudo isso demorou muitos séculos para chegar ao progresso em que todos estão. Agora faça um cálculo do passado da civilização. O que não foi a civilização no início? A civilização no início foi a coisa pior que existe, porque houve a escravidão branca e depois a escravidão negra. Foi terrível o passado da civilização, porque no tempo que eram monstros, devoravam uns aos outros a dentes, no tempo em que eram selvagens, as guerras entre os bichos eram constantes.
para ver que o Brasil já passou por maus momentos. E hoje que são civilizados, existe 30 e poucas guerras no mundo, matando uma infinidade de jovens que dizem que são civilizados. E as monstruosidades não cessam, porque basta ser guerreiros para implantarem as monstruosidades, fora as guerras religiosas dos deuses uns contra os outros. As guerras religiosas foram um terror, como existe até hoje, como existe guerras religiosas, religiões umas contra as outras, como está se passando no Líbano. Guerras religiosas até hoje existem, até que conheçam que chegou a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para ir para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional, para ver que esta energia está materializada em forma de máquina no raciocínio, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu mundo de origem, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a desmaterialização desta energia, para que depois dela, desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E por isso o tempo hoje é pouco para que todos tratem disso. Hoje ninguém quer mais saber dos vícios da matéria, porque ninguém quer ser mais materialista, por saber que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira que termina em nada, e que se transforma em animal irracional, porque estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio e por isso está aí a energia racional comandando a natureza. No tempo que a energia elétrica e magnética comandava a natureza, a pessoa nascia como animal racional e morria como animal racional, e assim sucessivamente. Morria e nascia, morria e nascia, morria e nascia. Mas agora quem está comandando a natureza é a energia racional, porque todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, senão está perdido. Que a fase do pensamento terminou em 1935, por isso, todo materialista e todo apaixonado pelos vícios da matéria terminarão se transformando para a categoria de animal irracional. O casamento foi feito para o homem lapidar a mulher e a mulher lapidar o homem e os filhos lapidarem o casal. E por isso, por causa dos filhos, os casais brigam, entram em choque. Por causa dos filhos, é um brigueiro entre todo casal que tem muito filho. As brigas por causa dos filhos não cessam. E o que adianta criar filhos? Não adianta nada, porque depois de crescidos e criados, batem asas e vão embora. Não adianta nada, é um tempo perdido somente para a lapidação do casal. São bem lapidados pelos filhos, por isso as brigas entre os casais não cessam. Os filhos são somente para a lapidação do casal. Depois de criados, cada qual toma o seu rumo e rumos diferentes. Uns dão para serem bons e outros dão para serem maus, e outros dão para péssimos e outros dão para muito ruim, porque são todos diferentes uns dos outros. Cada qual tem o seu gênio, tem os seus hábitos, os seus costumes diferentes. Quem conhece o que é filho não tem filho de maneira nenhuma, porque não quer perder tempo em criar filho, para amanhã ver sofrer na mão de outros, porque se casa, bate asa e vai embora e some da vida dos pais. Os inteligentes não querem filhos de jeito nenhum. Agora os bobos é que enchem a casa de filhos porque não pensam no futuro do filho. E por isso muitos dizem: filhos criados, trabalho dobrado. E quando os filhos gostam de um mau elemento, os pais sofrem demais,
E quando os filhos gostam de um indivíduo de péssimo costume, os pais sofrem demais. É por isso que os sabidos não querem filhos, porque sabem que não adianta perder tempo com o filho, somente servem para lapidar o casal e manter as brigas dentro de casa por causa dos filhos. Os sabidos não se casam, porque sabem que se casar vem logo filhos. Os sabidos querem ter sua liberdade de fazer tudo o que quer, porque não há como a liberdade. A pessoa sai para onde quer, vai para onde quer, e não tem satisfação a dar a filhos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem viver libertos, ter liberdade para fazer o que entender e por isso não se casam. Porque sabe que a lapidação é certa, sabe que tem que dar satisfação a quem vive. E é por isso que muitos e muitas morrem solteironas com medo da lapidação dos filhos, porque filho só serve para o lapidar. Quando fica doente, então, é aquele Deus nos acuda, os filhos. Os pais ficam aflitos, as mães ficam aflitas para tirar os filhos daquele sofrimento. E quando são doenças incuráveis, os pais faltam pouco a ficarem loucos. Para ver que filhos são das pessoas completamente desavisadas. As pessoas desavisadas sofrem muito, padecem muito, porque crescem, fica bobo e comete bobagem. E por isso quem inventou o casamento não se casou. Os inventores do casamento estão solteiros aí até hoje, porque sabem que o casamento é a vida dos tormentos, lapidação dos casais, um lapidando o outro. Somente se casam os inconscientes, porque quem tem consciência do que está fazendo não se casa. Prefere ficar solteiro a vida inteira e manter a sua liberdade a vida toda. Porque a liberdade não tem preço, não há dinheiro que pague a liberdade de uma pessoa. A pessoa vai para onde quer, sai para onde quer, não tem satisfação a dar a ninguém. Agora casou, tem que dar satisfação ao chefe da casa, ao dono da casa. Para ver como as pessoas atrasadas procuram um rosário de sofrimento para si mesmo. Porque quem tem filhos não tem sossego, porque vive a vida inteira pensando nos filhos, se está bom, se está com saúde, se está direito, se está bem de vida. Não tem um pingo de sossego, porque filho não dá sossego a ninguém. Filho só dá desarmonia dentro de casa e preocupação, porque quem tem filho vive a vida inteira preocupado com o filho. E hoje em dia não é época de ter filho, porque estamos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E quem tem filho não tem nem tempo de ler, não tem tempo de desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, para depois de desmaterializado estar pronto para voltar ao seu estado natural. Quem tem filho não tem tempo de ler. O tempo é pouco para viver preocupado com o filho. Só quando os filhos crescem e se tornam leitores, aí sim, todos estão sob a proteção da energia racional e da natureza, que é todos se entendendo, todos se compreendendo e todos maravilhosamente vivendo, porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide impera a discórdia, discordando uns dos outros. Mas quando a família é uma família racional, todos são felicíssimos, como tem muitas famílias que todos são racionais, porque todos estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio para voltar ao seu estado natural e vivem muito bem. Agora, quando cada qual tem a sua filosofia, a sua religião, não há entendimento nem de um lado nem de outro, vivem todos desentendidos, porque cada qual tem uma facção diferente. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem manter a sua liberdade, que a liberdade não há dinheiro que pague. E por isso muitos e muitas são celibatários, estão tratando de colaborar com o racional superior,
porque sabe que colaborando com o racional superior está desenvolvendo seu raciocínio pela sua colaboração, e sabe que vai voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, a liberdade o que é? Porque basta colaborar com o verdadeiro Deus, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, para saber que seu raciocínio está sendo desenvolvido pelo seu verdadeiro Deus, que vai fazer com que a pessoa volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E assim se dará com todos que colaborarem com o verdadeiro Deus. Não tem necessidade de ler, porque a sua colaboração é reconhecida por Deus, que voltará ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Porque Deus necessita da colaboração de todos os filhos de Deus para que o mundo inteiro conheça a cultura racional. E esta é uma das obras maiores do mundo. Não existe obra maior do que esta, porque tem que esclarecer todos de uma infinidade de formas e maneiras, porque se não entender de uma maneira, entenderá de outra maneira. E por isso que essa cultura tem que ser uma cultura muito grande para satisfazer os mais exigentes que existem sobre a face da Terra, que está encantado com esses bens materiais e apaixonados pela matéria e pelos vícios da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É a cultura maior em quantidade de livros, porque é feita para todos, porque o mundo está cheio de atrasados, porque basta ser um civilizado para ser um atrasado, porque está vivendo desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê assim é, sem saber o porquê todos assim são, sem saber de onde são, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão. Viver desconhecido de si mesmo, e por viver desconhecido de si mesmo, está na iminência de se transformar em animal irracional, porque é a natureza de transformações. E estão nessa classe de animal racional e se transformam para a classe de animal irracional, porque é a natureza de transformações, porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. E quem não desenvolver o seu raciocínio se transforma em animal irracional, principalmente os materialistas que possuem os vícios da matéria, porque a matéria é cheia de vícios, porque é um ser deformado, porque está fora do seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Habitante do mundo racional, o verdadeiro estado natural da pessoa, o mundo do verdadeiro Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Está fazendo a união da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque no raciocínio está a união da humanidade, no pensamento está a discórdia da humanidade. O raciocínio, depois de desmaterializado, leva a pessoa ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Mas muitos desconheciam o porquê que assim era e o porquê todos assim são, e julgavam a vida ser essa mesmo. A vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Por viver desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, pensando que o pensamento tudo era e que a imaginação tudo era, e por viver desconhecido de si mesmo, por a natureza ser de transformação, acabando se transformando em animal irracional por viver desconhecido de si mesmo. E muitos custam a se conhecer, porque o bicho desconfia de tudo, desconfia até de si mesmo, pensando que é o que não é. A bicharada toda é assim. Basta ser bicho racional, porque tem raciocínio e está vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros.
E assim é a vida do bicho, e por isso as guerras não cessam. Todo bicho acaba plantando o calvário de si mesmo, por viver desconhecido de si mesmo, pensando que é o que não é, por não saber dizer o porquê que assim é. E todo bicho é ambicioso e ganancioso, é prosa, é pretensioso e ciumento, é vaidoso e conquistador a ponto de conquistar as coisas que vão lhe prejudicar. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão completamente diferentes do que já foram, porque passaram a se conhecer dizendo: eu hoje vivo equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio. Eu hoje não sou mais feroz como era, genioso, asqueroso, pretensioso e brigão. Hoje eu estou completamente diferente porque passei a me conhecer e a desenvolver o meu raciocínio que está me equilibrando de uma forma tal que eu nunca pensei em ser como sou. Eu era tão insuportável que ninguém me aturava, era um verdadeiro bicho, mas daqueles bichos ferozes. E hoje eu sou completamente diferente, equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio, que nunca pude esperar em ser como eu sou hoje. Hoje eu me considero um tudo do nada, porque sei que vou terminar em nada. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 378 do Histórico.